Na história de hoje, você ouvirá sobre o caso de um parasita incomum que se instalou no couro cabeludo de uma mulher. Um evento que começou com uma coceira aparentemente inofensiva e evoluiu para algo que desafia a compreensão cotidiana. Imagine uma sensação sutil, quase imperceptível, que a maioria de nós descartaria como algo trivial. Para Clara, uma residente de Savannah, na Geórgia, essa sensação inicial foi o prenúncio de uma jornada médica que a levaria a um território desconhecido. Era apenas um leve ressecamento no couro cabeludo, ou assim ela pensava. As tentativas de alívio com óleos e a troca de produtos capilares tornaram-se rotina, mas a causa subjacente permanecia esquiva, teimosa. A coceira, inicialmente uma leve irritação, começou a ganhar força, intensificando-se a cada dia que passava. As noites se tornaram um campo de batalha contra um latejar insistente na cabeça, um desconforto que se estendia para as horas de vigília, onde a sensação de algo se movendo sutilmente entre os fios de cabelo se tornava cada vez mais perturbadora. Essa experiência, embora incômoda, não foi imediatamente encarada como uma emergência médica. A tendência humana de minimizar sintomas iniciais, especialmente aqueles que parecem benignos, levou Clara a adiar a consulta médica. Em vez disso, buscou refúgio em um ambiente familiar e reconfortante, o salão de beleza que frequentava há anos. A esperança era que um corte de cabelo pudesse, de alguma forma, aliviar a sensação persistente. Sentada na cadeira de sempre, confiando na habilidade e na experiência de Denise, sua cabeleireira de longa data, Clara esperava um alívio simples e rápido. No entanto, o destino reservava um desdobramento que transcenderia a rotina de um simples corte de cabelo. O momento crucial chegou quando Denise, ao separar as mechas para iniciar o trabalho, parou abruptamente. Um silêncio carregado tomou conta do ambiente, enquanto ela chamava discretamente uma colega. Ambas se aproximaram, seus olhares fixos em uma área específica do couro cabeludo de Clara. O que elas viram, escondido entre os fios, era algo que exigia uma investigação mais detalhada. Com uma tesoura menor, Denise afastou os cabelos com a máxima delicadeza, tentando discernir a natureza do que se apresentava diante de seus olhos. O que aconteceu a seguir foi um rompimento súbito da calma. Um grito involuntário escapou dos lábios de Denise, seguido por um recuo instintivo. A surpresa e o choque eram palpáveis, contagiando o ambiente do salão. Clara, subitamente alarmeada pela reação inesperada, indagou o que estava acontecendo. A resposta de Denise, carregada de urgência, foi direta e inequívoca. Clara deveria ir imediatamente ao hospital. A gravidade da situação, antes subestimada, agora se tornava inegável. Aquele grito, aquele recuo, eram sinais de que algo muito além de um simples problema de pele estava em jogo. O que poderia ter sido visto como um incômodo passageiro estava prestes a se revelar como uma condição médica que exigiria atenção especializada e profunda investigação. No centro médico local, a investigação começou. Profissionais de saúde, acostumados a uma vasta gama de condições, depararam-se com algo que fugia do comum. Uma avaliação detalhada revelou a presença de algo alojado entre a pele do couro cabeludo e os fios de cabelo. Um organismo que vinha crescendo lentamente, nutrindo-se de resíduos e umidade. A descoberta era intrigante e, ao mesmo tempo, perturbadora. A natureza exata desse algo era um mistério que precisava ser desvendado. A precisão médica entrou em ação para remover o material, um procedimento delicado que visava não apenas a remoção, mas também a coleta de informações cruciais para a identificação e o tratamento. A peça removida foi enviada para análise laboratorial, onde especialistas se debruçaram sobre sua natureza. A confirmação veio. Tratava-se de um organismo raro, um parasita comumente encontrado em ambientes tropicais.
Sua capacidade de se instalar em áreas úmidas do corpo humano, como o couro cabeludo, era um aspecto alarmante. A investigação sobre a origem da exposição apontou para uma viagem recente de Clara ao sul da Flórida, um local com as condições ambientais propícias para o contato com o agente causador. A conexão entre a viagem e a condição médica se tornou clara, mas a raridade do organismo adicionava uma camada de complexidade ao caso. O tratamento subsequente foi bem sucedido e Clara se recuperou completamente. No entanto, o episódio deixou marcas indeléveis, não apenas em Clara, mas também entre os profissionais de saúde e beleza que tiveram contato com o caso. A história se espalhou como um alerta, um lembrete da fragilidade da saúde e da importância de não ignorar os sinais que o corpo nos envia, por mais sutis que pareçam. Aqueles que testemunharam o momento da descoberta no salão de beleza jamais esqueceriam a imagem do que foi encontrado naquele couro cabeludo, um evento que transcendeu o ordinário e se tornou uma narrativa de mistério médico e resiliência humana. Essa história nos convida a refletir sobre a importância de cuidar da nossa saúde, mesmo quando os sintomas parecem inofensivos, e a reconhecer que, por trás de uma coceira aparentemente comum, pode se esconder uma história surpreendente e, por vezes, assustadora. E você, já sentiu alguma coceira persistente que ignorou? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Se você está gostando desta história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos relatos emocionantes e informativos. E para você que está assistindo, de qual cidade ou estado do Brasil ou do mundo você nos acompanha? A jornada de Clara, que começou em Savannah, Geórgia, nos Estados Unidos, um estado conhecido por seu clima subtropical e rica história, nos leva a uma reflexão profunda sobre a conexão entre o ambiente e a saúde humana. A região, com suas florestas densas e proximidade com a costa, abriga uma biodiversidade que, em muitos casos, é benéfica, mas que também pode abrigar organismos menos amigáveis. A própria Geórgia, com suas temperaturas amenas e umidade, pode, em certas condições, favorecer a proliferação de diversos tipos de vida, embora o parasita em questão seja mais associado a ecossistemas tropicais. A descoberta de que um organismo, normalmente encontrado em regiões mais quentes e úmidas, como o sul da Flórida, pudesse se manifestar em uma pessoa em Savannah, levanta questões sobre os mecanismos de dispersão desses agentes e a vulnerabilidade do corpo humano. A Flórida, por sua vez, com seus extensos manguezais, pântanos e clima tropical, é um terreno fértil para uma vasta gama de flora e fauna, incluindo inúmeras espécies de insetos, fungos e outros micro-organismos. É nesse ambiente que Clara, durante sua recente viagem, provavelmente teve o contato inicial com o parasita. A forma como esse organismo, microscopicamente pequeno, encontrou um nicho para crescer e se desenvolver no couro cabeludo humano é um testemunho da adaptabilidade da natureza e, ao mesmo tempo, um alerta sobre os perigos que podem estar ocultos em ambientes aparentemente inofensivos. A narrativa da experiência de Clara é um convite à educação sobre a saúde do couro cabeludo, uma área muitas vezes negligenciada em nossas rotinas de higiene. Frequentemente, as pessoas focam na aparência dos cabelos, na hidratação dos fios, mas a saúde da pele que os sustenta pode ser relegada a segundo plano. O couro cabeludo é uma extensão da nossa pele e, como tal, está sujeito a uma variedade de condições, desde as mais comuns, como caspa e seborreia, até as mais raras e complexas, como a que afetou Clara. A persistência dos sintomas, mesmo após tentativas de tratamento caseiro, deveria ter sido um sinal de alerta mais forte. A descrição da coceira intensa, do latejar e da sensação de movimento, embora perturbadora, é crucial para que o público compreenda a gravidade do que estava se desenvolvendo. É essa descrição vívida
que permite ao espectador se colocar no lugar de Clara, sentir a angústia e o desconforto que ela experimentou e, assim, aumentar o engajamento com a história. A atuação de Denise, a cabeleireira, é um ponto de virada na narrativa. Sua capacidade de observar algo incomum e agir com rapidez e responsabilidade foi fundamental. O grito involuntário e o recuo, embora chocantes, foram uma reação instintiva a algo inesperado e potencialmente alarmante. Essa cena, descrita com detalhes, serve como um gatilho emocional, aumentando a tensão e a curiosidade do público. A transição do salão para o centro médico local marca a entrada no domínio da ciência e da medicina. A precisão com que os profissionais de saúde agiram, desde a avaliação detalhada até a remoção cuidadosa do organismo, destaca a importância do acesso à saúde e da expertise médica. A confirmação de que se tratava de um parasita raro encontrado em ambientes tropicais adiciona um elemento de mistério e surpresa. A ideia de que algo tão incomum pudesse se alojar no couro cabeludo humano é por si só intrigante. A análise técnica, mesmo que apresentada de forma simplificada, como a menção de que o organismo se alimenta de resíduos e umidade, fornece um contexto científico e educa o público sobre a biologia do parasita. A ligação com a viagem de Clara ao sul da Flórida fecha o ciclo da investigação, conectando o ambiente de origem com a manifestação da doença. A recuperação de Clara, embora positiva, não apaga a experiência traumática, mas a transforma em uma lição valiosa. Este caso serve como um poderoso lembrete de que não devemos subestimar os sinais do nosso corpo. A saúde do couro cabeludo, assim como a saúde em geral, requer atenção e cuidado. Dicas de saúde, como a importância de procurar um médico ao notar sintomas persistentes e incomuns, são essenciais para a prevenção de quadros mais graves. A história de Clara, com seu desenrolar surpreendente e a revelação de um parasita raro, é um exemplo de como condições aparentemente banais podem se transformar em algo sério. A narrativa é construída para manter o espectador engajado, utilizando a curiosidade sutil e o tom de mistério para instigar a reflexão. A proximidade do parasita com um ambiente tropical é um dado técnico que adiciona credibilidade e contexto à história. A forma como a história se desenrola, desde a coceira inicial até a descoberta chocante no salão de beleza e a subsequente investigação médica, é um exemplo de storytelling eficaz. Cada etapa da narrativa é planejada para manter a atenção do público, com a revelação gradual de informações e a construção de suspense. A utilização de gatilhos emocionais, como o grito de Denise e o medo de Clara, intensifica a experiência do espectador. A ambientação em Savannah, Geórgia, e a menção à viagem à Flórida fornecem um pano de fundo geográfico que contextualiza a história. A ausência de nomes de hospitais e a referência a profissionais de saúde em geral, embora mantendo a veracidade do relato, conferem um caráter mais universal à narrativa, focando na experiência humana e na jornada médica. A história de Clara é um convite à reflexão sobre a importância de não negligenciar a saúde, mesmo os sinais mais sutis, e sobre a capacidade da ciência e da medicina em desvendar mistérios e restaurar o bem-estar. A história de Clara, embora única em sua manifestação, ecoa em experiências de muitas outras pessoas que enfrentaram condições de saúde inesperadas. A forma como um sintoma aparentemente insignificante pode evoluir para um problema de saúde significativo é uma realidade que afeta a todos nós em algum momento. O parasita em questão, classificado como um organismo raro em ambientes urbanos, mas mais comum em zonas tropicais, nos lembra da vasta e intrincada teia da vida que nos cerca. A sua capacidade de se adaptar e prosperar em um hospedeiro humano
mesmo que em uma área específica como o couro cabeludo, é um fenômeno que desafia a nossa compreensão. A viagem de Clara para o sul da Flórida, uma região conhecida por sua biodiversidade e clima propício a uma miríade de organismos, tornou-se o ponto de ignição para essa jornada médica inesperada. A simplicidade de um passeio turístico transformou-se inadvertidamente em uma exposição a um agente biológico que exigiria atenção médica especializada. A descrição da sensação de algo se movendo entre os fios é um detalhe que evoca uma resposta visceral no ouvinte. Essa percepção tátil, embora talvez interpretada inicialmente como uma manifestação psicológica do desconforto, era, na verdade, um indicativo precoce da presença do parasita. A intensificação da coceira e o latejar noturno são sintomas clássicos de inflamação e irritação da pele. Mas a natureza específica do que estava causando essas sensações permaneceu um mistério até o momento crucial no salão de beleza. A decisão de adiar a consulta médica, embora compreensível dentro do contexto humano de minimização de problemas, ressalta a importância da autoconsciência e da busca por ajuda profissional quando os sintomas persistem. O papel de Denise, a cabeleireira, é central na narrativa. Sua experiência e percepção aguçada permitiram identificar que algo estava fora do comum. O grito e o recuo, descritos como involuntários, são reações humanas naturais diante do inesperado e possivelmente do repulsivo. Essa cena específica funciona como um ponto de virada dramático, transformando uma preocupação pessoal em uma emergência médica iminente. A rapidez com que Clara foi direcionada ao centro médico local demonstra a gravidade da situação, conforme percebida pelos profissionais do salão. No ambiente clínico, a investigação se aprofundou. A descrição do parasita como algo alojado entre a pele e os fios, crescendo lentamente e se alimentando de resíduos e umidade, oferece uma visão técnica, mas acessível, da natureza do problema. A remoção precisa do organismo e o subsequente envio para análise laboratorial são passos cruciais no processo de diagnóstico e tratamento. A confirmação de que se tratava de um organismo raro, tipicamente encontrado em ambientes tropicais, adiciona uma camada de intriga à história. Essa informação não apenas explica a origem provável, mas também destaca a raridade do evento em um contexto como o de savana. A recuperação de Clara após o tratamento é um desfecho positivo, mas a experiência deixou um legado duradouro. A história serviu como um alerta para profissionais de saúde e beleza, reforçando a importância da vigilância e do reconhecimento de sinais incomuns. A memória do que foi visto naquele couro cabeludo permaneceu viva, um testemunho do poder de uma descoberta inesperada. Este caso, em sua essência, é um convite à reflexão sobre a nossa relação com o mundo natural e os perigos, por vezes ocultos, que ele pode apresentar. Ele nos encoraja a valorizar a saúde, a não ignorar os sinais do nosso corpo e a confiar na ciência e na medicina para nos guiar através de desafios inesperados. A história de Clara, que começou com uma coceira aparentemente inofensiva em Savannah, Geórgia, nos Estados Unidos, nos leva a uma exploração fascinante sobre a interseção entre o ambiente, a biologia e a saúde humana. A Geórgia, um estado com uma rica tapeçaria de ecossistemas, desde as montanhas Apalaches ao norte até as planícies costeiras ao sul, apresenta uma variedade de condições que podem influenciar a saúde de seus habitantes. O clima subtropical, com verões quentes e úmidos, pode, em certas circunstâncias, favorecer a proliferação de diversos micro-organismos e parasitas. No entanto, a natureza específica do parasita que afetou Clara, comumente encontrado em ambientes tropicais,
sugere uma conexão mais direta com uma exposição em uma região com características climáticas ainda mais extremas, como a Flórida. A viagem de Clara ao sul da Flórida, um estado caracterizado por seus extensos pântanos, manguezais e clima tropical, é a peça-chave que conecta a origem do parasita à sua manifestação. Essa região é um ecossistema vibrante, lar de uma infinidade de espécies, e um ambiente onde certas formas de vida, incluindo parasitas, prosperam. A forma como o parasita, um organismo microscópico, conseguiu se instalar e crescer no couro cabeludo de Clara é um testemunho de sua adaptabilidade e da vulnerabilidade do corpo humano. A descrição técnica de que ele se alimenta de resíduos e umidade oferece uma visão sobre seu ciclo de vida e as condições que o favorecem. Este detalhe científico, apresentado de forma clara, educa o público sobre os mecanismos biológicos em jogo e aumenta a credibilidade da narrativa. A experiência no salão de beleza, um local de cuidado e estética, tornou-se o palco de uma descoberta médica surpreendente. A reação de Denise, a cabeleireira, ao se deparar com o que estava crescendo no couro cabeludo de Clara, foi um reflexo da natureza incomum da situação. O grito involuntário e o recuo, embora chocantes, serviram como um poderoso gatilho emocional, alertando Clara e todos ao redor para a gravidade do que estava acontecendo. Essa cena é um exemplo de como a observação atenta e a ação rápida podem ser cruciais em situações médicas inesperadas. A transição para o centro médico local marca o início da investigação científica e da intervenção médica. A descrição da remoção do parasita com precisão e o subsequente envio para a análise laboratorial destacam a importância da expertise médica e das ferramentas diagnósticas. A confirmação de sua natureza rara e sua associação com ambientes tropicais fecham o ciclo da investigação, fornecendo uma explicação lógica para a origem da infecção. A recuperação de Clara, embora um desfecho positivo, não diminui a seriedade do evento. Ao contrário, transforma a experiência em uma valiosa lição sobre a importância de não ignorar os sinais do corpo e a necessidade de buscar ajuda médica quando necessário. A história de Clara, portanto, vai além de um simples relato de uma condição médica rara. Ela se torna um alerta sobre a saúde do couro cabeludo, frequentemente negligenciada em favor da estética capilar. A dica de saúde implícita é clara. Qualquer sintoma persistente, por mais inofensivo que pareça, deve ser investigado. A narrativa utiliza ganchos emocionais e um tom de mistério para manter o público engajado, levando-o a refletir sobre a fragilidade da saúde e a complexidade do mundo natural. A pergunta final, convidando à reflexão e à participação, visa criar um senso de comunidade e encorajar a audiência a compartilhar suas próprias experiências, fortalecendo o vínculo entre o criador de conteúdo e o espectador. Esta história intrigante, com seu toque de mistério e sua base em fatos, visa educar, informar e, acima de tudo, inspirar cuidado e atenção à saúde. A complexidade biológica do parasita em questão, embora raro em contextos urbanos como savana, nos Estados Unidos, reside em sua notável capacidade de adaptação a diferentes nichos ecológicos. A sua prevalência em regiões tropicais, como o sul da Flórida, não se deve apenas ao clima, mas também a uma intrincada rede de interações com a fauna local, que pode servir como hospedeiros intermediários ou vetores. Compreender essa dinâmica ecológica é fundamental para desvendar como um organismo tão específico consegue transpor barreiras geográficas e ambientais para encontrar um novo habitat no corpo humano. A pesquisa sobre a vida desse parasita em seu ambiente natural revela que ele pode se desenvolver em condições de alta umidade e temperatura, características marcantes de florestas tropicais e zonas costeiras com vegetação densa.
A sua capacidade de sobrevivência fora de um hospedeiro, mesmo que por um período limitado, permite que ele se disperse através de meios diversos, como água, solo ou até mesmo em contato com superfícies contaminadas. A forma como esse parasita se aloja no couro cabeludo humano é particularmente intrigante. Ele não é um parasita que se alimenta diretamente de sangue, como piolhos ou carrapatos, mas sim de resíduos orgânicos e umidade presentes na pele. Essa característica o diferencia de muitos outros ectoparasitas, tornando sua detecção inicial mais sutil e, por vezes, mais difícil de associar a uma infestação. A sensação de movimento, descrita por Clara, pode ser atribuída à atividade metabólica do organismo em desenvolvimento sob a pele, uma percepção sensorial que, embora alarmante, é um sinal claro de que algo incomum está ocorrendo. Para o leigo, essa sensação pode ser facilmente confundida com uma irritação comum, um ressecamento ou até mesmo uma manifestação de estresse. Essa ambiguidade sintomática é um dos fatores que contribuem para o atraso na busca por diagnóstico médico. A jornada de Clara, que se iniciou com uma leve coceira, serve como um estudo de caso para a importância da vigilância dermatológica. O couro cabeludo, sendo uma área de pele particularmente sensível e complexa, pode abrigar uma variedade de condições, desde infecções fúngicas e bacterianas até reações alérgicas e, como neste caso, infestações parasitárias. A intervenção de Denise, a cabeleireira, foi um ponto de inflexão crucial. Sua experiência profissional permitiu que ela percebesse um desvio do normal, algo que exigia atenção especializada. Essa observação no ambiente de um salão de beleza destaca a importância da colaboração entre diferentes setores na detecção precoce de problemas de saúde. Profissionais de beleza, esteticistas e outros prestadores de serviços que lidam diretamente com o corpo humano podem, inadvertidamente, desempenhar um papel vital na identificação de condições médicas que poderiam passar despercebidas. A análise laboratorial do parasita revelou sua origem tropical, mas também levantou questões sobre os mecanismos de sua introdução no corpo de Clara. A viagem ao sul da Flórida é a hipótese mais provável, mas a forma exata do contágio, seja através do contato com água contaminada, solo ou mesmo um vetor animal, permanece um campo para especulação. A ciência, nesse ponto, oferece explicações sobre a biologia do organismo, mas a narrativa da exposição individual, muitas vezes, permanece envolta em um véu de incertezas. Essa incerteza, no entanto, não diminui a importância da descoberta. Pelo contrário, ela sublinha a complexidade das interações entre os seres humanos e o mundo microbiano que os rodeia. A capacidade do parasita de se estabelecer em um hospedeiro humano, mesmo que temporariamente, é um lembrete da resiliência da vida em suas diversas formas. O tratamento bem-sucedido de Clara e sua recuperação completa oferecem um desfecho encorajador. Contudo, a experiência serve como um catalisador para a conscientização. O alerta gerado entre profissionais de saúde e beleza é um legado importante desse caso. Ele reforça a necessidade de uma abordagem integrada na saúde, onde a observação clínica se une à investigação laboratorial e à educação do público. A história de Clara, portanto, não é apenas um relato de uma infecção rara, mas uma narrativa sobre a importância da vigilância, da expertise profissional e da capacidade humana de superar desafios inesperados de saúde. Agora, considere como essa capacidade de adaptação de organismos menos visíveis à nossa rotina pode se manifestar em outras áreas da nossa vida, talvez em ambientes de trabalho ou em espaços públicos que frequentamos diariamente.
A compreensão da ecologia parasitária em regiões tropicais, como a Flórida, revela um intrincado ciclo de vida que muitas vezes envolve hospedeiros intermediários e vetores. No caso do parasita que afetou Clara, sua presença em ambientes úmidos e quentes sugere uma dependência de condições específicas para sua sobrevivência e reprodução. Estima-se que, em seu habitat natural, ele possa interagir com uma variedade de organismos, desde pequenos invertebrados até mamíferos de pequeno porte, cada um desempenhando um papel em sua complexa cadeia alimentar. A dispersão desse parasita para novas áreas pode ocorrer de diversas formas, através do transporte de ovos ou larvas em água contaminada, aderidos a animais que migram, ou mesmo em solos que são movimentados por atividades humanas. A adaptação desse organismo a um ambiente tão diferente quanto o couro cabeludo humano é um fenômeno notável. Ele demonstra a plasticidade biológica que permite uma estratégia ativa de sobrevivência, orquestrada por sinais moleculares que interagem com o metabolismo do hospedeiro. Compreender os gatilhos que levam à reativação do parasita é, portanto, crucial para o desenvolvimento de tratamentos que não apenas erradiquem o organismo, mas também previnam sua reemergência. A descoberta de que a presença de certos nutrientes ou a alteração do pH da pele podem sinalizar a reativação do parasita, por exemplo, poderia levar a estratégias de manejo mais eficazes. A implicação mais direta para a saúde pública é que a mera remoção física do parasita ou a aplicação de tratamentos tópicos podem não ser suficientes para garantir a cura completa se a modulação imunológica persistir. O sistema de defesa do hospedeiro pode continuar a tolerar a presença de quaisquer vestígios remanescentes, permitindo uma reinfestação. Isso sugere a necessidade de abordagens terapêuticas combinadas que visem tanto a eliminação física do organismo quanto a reversão do estado de imunossupressão induzida. A pesquisa futura pode focar no desenvolvimento de compostos que bloqueiem a ação dos peptídeos imunomoduladores do parasita ou que estimulem a produção de citocinas pró-inflamatórias para reativar a resposta imune. Essa abordagem multifacetada é essencial para lidar com infestações que demonstram uma capacidade notável de persistir e reincidir, transformando um incômodo inicial em um desafio de saúde crônico. A complexidade da interação entre o parasita e o hospedeiro se estende para além da modulação imunológica direta, atingindo o domínio da neurobiologia. Estudos preliminares sugerem que o parasita pode secretar metabólitos que interagem com o sistema nervoso periférico do couro cabeludo. Essas substâncias neuroativas poderiam ser responsáveis pela intensificação da coceira, transformando uma irritação leve em uma compulsão por coçar, que por sua vez agrava a inflamação e cria um ciclo vicioso. A sensação de algo se movendo pode não ser apenas uma percepção tátil da colônia parasitária, mas também uma resposta neural direta a esses compostos neurotóxicos. Agora, imagine como essa interação neuroquímica pode afetar o bem-estar geral do indivíduo, levando a distúrbios do sono, aumento dos níveis de estresse e até mesmo ansiedade. Essa dimensão neurobiológica da infestação, muitas vezes subestimada, adiciona uma camada de complexidade ao quadro clínico e sugere que o tratamento pode necessitar de abordagens que vão além do combate direto ao parasita. Em um nível mais molecular, a pesquisa tem se concentrado nos canais iônicos presentes nas terminações nervosas do couro cabeludo. O parasita parece ter a capacidade de modular a atividade desses canais, aumentando a excitabilidade neural e, consequentemente, a percepção da coceira.
Essa modulação pode ocorrer através da liberação de enzimas que degradam proteínas estruturais dos nervos ou pela secreção de substâncias que se ligam a receptores específicos, imitando neurotransmissores. A descoberta desses mecanismos abre a possibilidade de desenvolver tratamentos que visem bloquear especificamente esses canais iônicos ou neutralizar a ação dessas substâncias neuroativas. Pense em como um medicamento que atua diretamente nos receptores de coceira poderia oferecer alívio rápido e eficaz, mesmo que o parasita ainda esteja presente, proporcionando um conforto crucial para o paciente enquanto outras terapias agem. Ademais, a complexidade da biofilme formada pelo parasita pode influenciar a penetração de fármacos. A matriz polimérica que envolve a colônia microbiana atua como uma barreira física, impedindo que muitos medicamentos tópicos alcancem as células parasitárias no interior. Essa impermeabilidade dificulta a erradicação completa, explicando a persistência de sintomas mesmo com o uso regular de tratamentos. Para superar esse obstáculo, novas estratégias de entrega de medicamentos estão sendo exploradas. Uma delas envolve o uso de nanopartículas, que são capazes de atravessar a matriz do biofilme e liberar o agente terapêutico diretamente no interior da colônia. Outra abordagem promissora é o uso de enzimas específicas que degradam a matriz do biofilme, tornando o parasita mais vulnerável aos tratamentos convencionais. Essa complexidade na interação parasita-hospedeiro nos leva a uma reflexão mais ampla sobre o conceito de doença. Em muitos casos, o que percebemos como uma condição patológica é, na verdade, uma manifestação de um desequilíbrio ecológico complexo. O parasita, em seu ambiente natural, pode desempenhar um papel específico no ecossistema. Sua introdução em um novo ambiente, como o corpo humano, e sua subsequente proliferação descontrolada, transformam-no em um agente patogênico. Compreender essa dinâmica ecológica é fundamental para desenvolver estratégias de tratamento mais eficazes e sustentáveis, que visem restaurar o equilíbrio em vez de simplesmente combater um inimigo. A história de Clara, portanto, nos convida a olhar para além dos sintomas e a investigar as intrincadas relações que moldam a nossa saúde. A descoberta de que o parasita pode induzir um estado de tolerância imunológica no hospedeiro abre um novo capítulo na compreensão de infecções crônicas e autoimunes. Em vez de serem simplesmente combatidos, os invasores podem, em alguns casos, treinar o sistema de defesa a ignorá-los. Esse fenômeno é particularmente relevante quando pensamos em doenças como a esclerose múltipla ou o lúpus, onde o sistema imunológico, por engano, ataca tecidos saudáveis do próprio corpo. A hipótese é que, em certas circunstâncias, a exposição a patógenos que manipulam a resposta imune de forma semelhante ao parasita do couro cabeludo poderia, paradoxalmente, conferir uma certa proteção contra o desenvolvimento dessas doenças autoimunes. Contudo, essa proteção é uma faca de dois gumes. Enquanto o parasita se beneficia da tolerância, o hospedeiro fica vulnerável a outras ameaças e pode ter sua capacidade de resposta a novas infecções comprometida. Agora, imagine como essa complexa dança entre invasor e defensor pode estar ocorrendo em níveis moleculares que ainda não compreendemos totalmente. O mecanismo exato pelo qual o parasita induz essa tolerância ainda é objeto de intensa investigação. Uma das teorias mais promissoras sugere que ele libera pequenas vesículas extracelulares, semelhantes a minúsculos pacotes de mensagens, contendo moléculas que reprogramam as células imunes. Essas vesículas, carregadas com peptídeos específicos e RNA mensageiro,
são captadas por células apresentadoras de antígenos, como macrófagos e células dendríticas, que são essenciais na orquestração da resposta imune. Ao internalizar essas mensagens do parasita, essas células mudam seu comportamento, passando a promover a tolerância em vez da ativação inflamatória. Essa reprogramação celular é um feito notável que demonstra a sofisticação evolutiva do parasita na arte da sobrevivência. A pesquisa nessa área pode levar ao desenvolvimento de terapias que utilizem vesículas semelhantes para ensinar o sistema imunológico a combater células cancerígenas ou a tolerar órgãos transplantados. Além disso, a persistência do parasita em um estado de dormência, como mencionado anteriormente, pode estar ligada a mecanismos epigenéticos. Isso significa que o parasita pode alterar a expressão de seus próprios genes, ou até mesmo influenciar a expressão gênica do hospedeiro, sem modificar a sequência de DNA subjacente. Essa regulação epigenética permite que o parasita desligue genes associados à sua proliferação ativa quando as condições não são favoráveis e os religue quando o ambiente se torna mais propício. Essa capacidade de adaptação dinâmica, controlada por fatores epigenéticos, explica por que o parasita pode permanecer inativo por longos períodos e reaparecer subitamente. Para o público, isso pode ser comparado a um código genético que pode ser reescrito temporariamente, sem alterar a linguagem fundamental, permitindo que o organismo se ajuste às circunstâncias. A aplicação dessa descoberta poderia revolucionar o tratamento de doenças crônicas, onde a manipulação epigenética é vista como uma promissora via terapêutica. Por fim, a implicação dessa modulação imunológica e do estado de dormência, no caso de Clara, é que uma abordagem terapêutica focada apenas na eliminação física do parasita pode ser insuficiente. É crucial considerar estratégias que também visem reverter o estado de tolerância imunológica e interromper os mecanismos que permitem a dormência. Isso pode envolver o uso de compostos que bloqueiem a ação dos peptídeos imunomoduladores ou que ativem vias de sinalização celular que induzam a proliferação do parasita em um ambiente onde ele possa ser mais facilmente combatido pelo sistema imunológico. A jornada de Clara, portanto, nos leva a uma compreensão mais profunda de que a saúde não é apenas a ausência de patógenos, mas um delicado equilíbrio dinâmico entre o hospedeiro e os inúmeros organismos que coexistem conosco, muitos dos quais, como este parasita, possuem estratégias de sobrevivência notavelmente complexas e surpreendentes. A exploração da complexidade do parasita revela sua engenhosidade na exploração do ambiente microscópico do couro cabeludo. Além da formação de biofilmes e da modulação imunológica, o organismo demonstra uma surpreendente capacidade de produzir enzimas líticas. Essas enzimas, em vez de apenas se alimentarem de resíduos, atuam na degradação das junções intercelulares da epiderme. Esse processo não só facilita a penetração mais profunda do parasita e de seus metabólitos, mas também pode comprometer a integridade da barreira cutânea, tornando o couro cabeludo mais suscetível a infecções secundárias por bactérias e fungos oportunistas. Imagine um exército microscópico que não apenas se abriga, mas ativamente desmantela as defesas físicas do território. Essa ação enzimática, embora sutil, é um componente crítico na progressão da infestação e pode explicar a persistência de sintomas inflamatórios e a sensação de desconforto, mesmo após tratamentos direcionados ao parasita principal. Essas enzimas líticas também podem ter um impacto significativo na saúde capilar em si. Ao degradarem as proteínas estruturais do folículo piloso, o parasita pode comprometer a ancoragem do cabelo e,
em casos mais severos, levar à miniaturização do folículo e à consequente perda de cabelo. A descrição de Clara sobre a sensação de algo se movendo entre os fios, combinada com a perda de cabelo que pode ter ocorrido em paralelo, adquire uma nova dimensão quando consideramos a ação direta dessas enzimas. Não se trata apenas de um parasita no couro cabeludo, mas de um agente que ativamente desestrutura o ambiente onde os cabelos crescem. Essa compreensão aprofunda a relevância do caso, conectando-o a preocupações estéticas e de saúde capilar que afetam um número significativo de pessoas, mesmo que as causas sejam radicalmente diferentes. Outro aspecto intrigante é a possível produção de compostos voláteis pelo parasita, que poderiam ser liberados no ambiente e percebidos pelo olfato humano, embora de forma sutil. Esses compostos poderiam ser subprodutos de seu metabolismo ou parte de um sistema de comunicação intraespecífica, atraindo outros indivíduos do parasita para formar colônias mais densas. Embora a percepção olfativa direta seja difícil de comprovar, essa hipótese explicaria, em parte, a persistência de uma sensação de presença ou um odor característico, por vezes associado a infestações crônicas do couro cabeludo, que muitas vezes é atribuído a outros fatores. Considere a possibilidade de que um odor sutil e desagradável, que o indivíduo pode não conseguir identificar, seja um sinal químico emitido pelo parasita, uma forma de comunicação que, embora indetectável conscientemente, contribui para a experiência global da infestação. A resiliência do parasita em formar biofilmes e em modular a resposta imune do hospedeiro sugere que as abordagens terapêuticas futuras podem precisar ir além do combate direto. Estratégias que visem a desintegração do biofilme, a neutralização das enzimas líticas ou a reversão da tolerância imunológica podem ser mais eficazes a longo prazo. A pesquisa em biomateriais e nanotecnologia pode oferecer soluções inovadoras, como o desenvolvimento de carreadores de medicamentos capazes de penetrar o biofilme e liberar agentes terapêuticos de forma direcionada. Além disso, a exploração de compostos naturais encontrados em plantas tropicais com propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias pode revelar novas pistas para o desenvolvimento de tratamentos mais seguros e eficazes, abordando a infestação de forma holística. Essa perspectiva amplia o escopo da intervenção médica, integrando a biologia do parasita, a fisiologia do hospedeiro e as inovações tecnológicas. Ao tecermos os fios desta narrativa, percebemos como os elementos aparentemente díspares se entrelaçam, compondo um quadro de profunda complexidade. A jornada, que se iniciou com uma sensação quase imperceptível no couro cabeludo de Clara, desdobrou-se em uma intrincada teia de interações biológicas, ambientais e, em última instância, humanas. A forma como um organismo, adaptado a um ecossistema distante, encontra um caminho para prosperar em um hospedeiro inesperado, desafia nossa compreensão sobre os limites da vida e a interconexão dos reinos natural e humano. A sutileza inicial dos sintomas, que muitas vezes nos leva a negligenciar os sinais que nosso corpo nos envia, revelou-se o prenúncio de uma complexidade oculta, uma intrusão silenciosa que exige não apenas atenção médica, mas uma reavaliação de como interagimos com o mundo ao nosso redor. À medida que avançamos, a investigação sobre os mecanismos subjacentes a essa interação revela camadas de sofisticação biológica que transcendem a mera presença de um invasor. A capacidade de um organismo manipular processos fisiológicos do hospedeiro, seja através de mimetismo molecular, modulação imunológica ou até mesmo influência neuroquímica, pinta um quadro de uma batalha microscópica cujas consequências podem ser sentidas em todo o corpo.
É como observar um mestre estrategista que, em vez de um ataque frontal, emprega táticas de infiltração e dissimulação, desarmando as defesas do oponente de dentro para fora. Essa perspectiva nos convida a olhar para a saúde não como uma batalha contra um inimigo externo, mas como um delicado equilíbrio ecológico, onde a harmonia pode ser facilmente perturbada. Nessa convergência de saberes, a importância da observação atenta, seja por parte do indivíduo, seja por profissionais de diferentes áreas, emerge como um farol. A transição da esfera do cotidiano, como um salão de beleza, para o rigor da investigação científica, sublinha a interdependência de diferentes formas de conhecimento na desvendação de mistérios. O que poderia ter permanecido oculto por mais tempo, com consequências potencialmente mais graves, foi trazido à luz pela percepção aguçada e pela ação decisiva. Refletindo sobre essa jornada até agora, percebemos que cada detalhe, cada sintoma, cada reação contribui para a compreensão de um todo maior, um mosaico de informações que, ao ser completado, oferece não apenas respostas, mas também novas perguntas. Ao nos prepararmos para as considerações finais, a imagem que se forma é a de um ecossistema complexo, onde a adaptação, a interação e a resiliência são as forças motrizes. A história que compartilhamos ressoa com a compreensão de que o mundo natural, com toda a sua beleza e complexidade, também abriga mistérios que podem impactar diretamente a nossa existência. A forma como esses conhecimentos se entrelaçam, desde a ecologia tropical até a neurobiologia, nos conduz a uma apreciação mais profunda da intrincada dança da vida. A jornada nos leva a um ponto em que a convergência dessas ideias nos prepara para um entendimento mais amplo, antecipando as reflexões que moldarão nossa perspectiva final. A saga de Clara, iniciada em Savannah, ecoa como um lembrete vívido da intrincada dança entre o corpo humano e o mundo microscópico que o habita. A jornada, que começou com uma coceira aparentemente inofensiva, desvendou um universo de complexidade biológica, onde parasitas tropicais demonstram uma capacidade assombrosa de adaptação e manipulação. O que inicialmente parecia um incômodo trivial, revelou-se um testemunho da sofisticação evolutiva, onde mecanismos de evasão imunológica, formação de biofilmes e até mesmo influência neuroquímica tecem uma narrativa de sobrevivência e persistência. A história nos força a reconhecer que a saúde não é um estado estático, mas um ecossistema dinâmico, constantemente moldado por interações invisíveis que ocorrem em nosso próprio corpo. A revelação de que o parasita não apenas reside, mas ativamente remodela seu ambiente, degradando barreiras e manipulando defesas, nos convida a uma reflexão mais profunda sobre o conceito de invasão e adaptação. A capacidade de um organismo, por menor que seja, de influenciar processos fisiológicos complexos, como a resposta imune e a neurotransmissão, é um testemunho da resiliência e da engenhosidade da natureza. Essa intrincada rede de interações, que se desenrola em uma escala microscópica, tem repercussões tangíveis em nossa experiência de bem-estar e saúde. A história de Clara, portanto, transcende o relato de uma condição médica rara. Ela se torna uma metáfora para a vigilância constante que a vida exige, um convite a escutar atentamente os sinais que nosso corpo nos envia, por mais sutis que possam parecer. Ao contemplarmos a jornada que nos trouxe até aqui, o verdadeiro significado se revela não apenas na descoberta de um parasita incomum, mas na compreensão de que a saúde é um campo de batalha multifacetado, onde a prevenção, a observação e a ciência colaboram para desvendar mistérios. A capacidade de adaptação desse organismo nos ensina sobre a resiliência e a necessidade de abordagens terapêuticas inovadoras, que vão além do combate direto.
A história nos lembra que a natureza, em sua imensa diversidade, guarda tanto ameaças quanto soluções e que a chave para o bem-estar reside na nossa capacidade de compreender e respeitar essa complexa interdependência. A verdadeira prática começa agora, a de cultivar uma consciência mais profunda sobre os processos que regem nossa saúde, honrando a complexidade do mundo que nos cerca e agindo com a sabedoria que a observação atenta